Olá, pessoal, salve, salve, gente boa de Deus. Estamos retornando aos nossos vídeos. Eu gostaria de fazer uma sequência dos nossos mentores segundo o coração de Deus. E por ordem alfabética, eu gostaria de começar a falar sobre Abraão. O que é isso, Eliseu? Mentores segundo o coração de Deus. São os nossos exemplos. Eu poderia dizer assim, nosso amigo imaginário. Um exemplo, se eu estou à beira de cometer um erro, um exemplo muito prático, eu estou num hotel, numa grande cidade, eu fui numa conferência da faculdade e cheguei lá e me hospedei no hotel. Aí no horário do almoço eu desci, sento na mesa e vou almoçar. E de repente tem também uma aluna de um outro estado e ela vai almoçar também. E coisas que acontecem nessa vida, né? Ela se aproxima, começa a conversar e eu me simpatizo, mas quando a conversa começa a andar para um lado que todos conhecem, do outro lado da mesa eu vejo José dizendo: deixa a capa e sai correndo. Aí a gente acorda, diminui a conversa, almoça e toma outro rumo. São os mentores que temos, segundo o coração de Deus, para nos ajudar. Mas se você não tem conhecimento bíblico, se você não sabe nada do que aconteceu com os servos do Senhor, por isso que Paulo sempre dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então esses mentores, segundo o coração de Deus, podem nos ajudar. Como? Aqueles que leem a palavra de Deus. Você vai descobrir lá exemplos que temos para nos livrar da cilada, do laço do passarinheiro. Segundo o apóstolo Paulo, todas as coisas escritas foram escritas para nossa admoestação, para nossa educação, para nossa edificação em Cristo, para nosso exemplo. Porque a sombra das coisas que haviam de vir, o mistério da palavra de Deus, que no passado já trazia as profecias e utilizava homens segundo a vontade de Deus para expressar qual era a boa, perfeita vontade de Deus no coração da humanidade. Então nós temos na Bíblia muitos destes mentores, desses exemplos que podemos ter, em que, se você se colocar no momento, no lugar deles, pensar, porque a cilada vem para todos nós, vem para mim, vem para você, vem para ele, vem para aquele, vem para o outro. Ah, Eliseu, mas todo mundo erra, todo mundo cai, todos nós erramos. Isso é verdade. Mas esses mentores servem como exemplo. Não é à toa que o livro de Hebreus escreve uma galeria dos heróis da fé e dá nome neles, e dá nome a eles, ou os enumera na galeria.
E tais homens são dignos de ser imitados. Por exemplo, você chega num shopping, alguém esqueceu o celular próximo a um lavatório, um celular novo, atual, um celular caro. Você olha para um lado e para o outro, não vê ninguém. Pega o celular, põe no bolso e sai como se nada estivesse acontecendo, esquecendo-se de que pode ter alguma câmera filmando. Somos engodados pela concupiscência dos olhos. Mas se naquele momento você lembrar da sua conduta que você tem que ter diante de Deus, mesmo que não esteja uma câmera filmando, mas você vai honrar a Deus, você vai pegar o celular e vai ir até a segurança do shopping e vai anunciar se alguém perdeu um celular e vai deixar a responsabilidade na mão de alguém. Você pode até se lembrar de Geazi, que disse para Naamã: não, o profeta disse que você pode deixar os presentes conosco, porque os filhos dos profetas precisam. Pode deixar o ouro e a prata, que será muito bem-vinda. O profeta disse que não era para receber nada em troca pela cura de Naamã. Então temos muitos exemplos. Eu bem sei que o homem tropeça, o homem cai, nós caímos. Mas ao observarmos estes mentores que temos na Bíblia, mentores segundo o coração de Deus, vamos observar. Ou você é do tipo que descobre as coisas errando, aprende as coisas errando. É muito mais fácil você aprender que uma coisa é errada vendo o exemplo de quem já errou. É muito mais seguro, tranquilo, de você não cair em uma cilada quando sabe de alguém que caiu e qual foi as suas consequências. Mas quem não lê a palavra, quem não lê a Bíblia, quem não tem esses mentores no coração, quem sabe quando você estiver numa festa e alguém lhe perguntar assim: mas você não é crente? Você é um cristão? Você está com um copo de cerveja? Você está bebendo? Ou você está fazendo isso, praticando aquilo? O mundo sabe que um cristão não faria aquilo. Aí você vai se lembrar de Pedro, à beira da fogueira, naquela madrugada, quando está ali reunidos, alguém pergunta: ei, esse camarada aí é um deles? Esse cidadão que está sentado aí perto da fogueira é um deles, é discípulo deles, é discípulo dele. E Pedro diz: não conheço tal homem. Aí vem uma serviçal, passa por ele, talvez uma que varre ali os cantos do palácio. Uma serviçal fala: eu sei quem tu és Pedro, tu és seguidor daquele, tu és discípulo dele. Pedro diz: não sou, e começa a xingar e espraguejar e falar palavras torpes e xingar, dizendo: não conheço tal homem, eu nunca vi na minha vida. E Jesus, sendo espancado, olha para trás e joga os olhos dentro dos olhos de Pedro. E Pedro se lembra que na noite anterior Jesus disse: tu me há de trair, mas quando tu te converteres,
fortalecerá seus irmãos. Não, Senhor, eu jamais te trairia. Eu te trair? Eu morro em teu lugar, morro por ti, morro contigo. Mas que trair o Senhor? Jamais, nunca. E traiu a Cristo no meio de um povinho de gente que não valia nada. Quem sabe você está no meio de um povinho de gente que não vale nada, mas alguém pergunta assim: ei, você é crente? Você fala: que isso nada, rapaz, de vez em quando eu vou na igreja lá, que tem umas meninas bonitas lá. Mas aí, se você se lembrar de Pedro: não, eu sou crente sim, sou discípulo de Cristo Jesus, conheço os meus princípios, sou discípulo de Cristo Jesus. Então, os mentores que tem na Bíblia, os exemplos que temos na Bíblia, porque Deus não ocultou nada dos homens, da vida dos homens, e mandou escrever tudo, e está tudo escrito e relatado. Quem sabe você está no prédio da sua casa, hein? Num lugar bonito, e do outro lado está ali a vizinha que sempre se ofereceu a você, e ela se banha com pouca roupa, mas você, como um cristão, vai se lembrar de Davi, povo de Davi na guerra, espada para lá, espada para cá, e lança, e espada, e o punhal, e o cutelo, e a espada, e pai, cai aqui, vai ali. E Davi no seu terraço, olhando para uma mulher se banhando, nua, propositalmente, talvez, sendo mulher de um dos seus fiéis soldados. Aí você está prestes a uma situação dessa, você se lembra das implicações que houve na vida de Davi quando isso aconteceu a ele. Então, os heróis da fé, os mentores segundo o coração de Deus que tem nas Escrituras, servem para dar-nos um norte, para que o cristão tenha um padrão de vida. E nós queremos começar na ordem alfabética, nós queremos começar com Abraão, um dos nossos mentores, que Abraão é o pai da fé, considerado o pai da fé. A fé é uma palavra tão pequena, né? 2 letrinhas, e o pai dela é uma pessoa muito grande nas Escrituras. Em todas as religiões, o nome de Abraão é grande. Sabia disso? No islamismo, no judaísmo, no cristianismo, o nome de Abraão era nome mesmo. Quem foi Abraão? Abraão foi um camarada que nasceu lá na terra de Ur, dos caldeus, e o seu nome significa Eber, um desses verbos que quer dizer no grego, né, atravessar. E era filho de Terá, nasceu lá na cidade de Ur dos caldeus, descendente de Sem. Quem é Sem? Sem foi um dos filhos de Noé após o dilúvio. Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Jafé, Cã e Sem. Abraão veio de uma das famílias de Sem. Em torno lá do ano 2000, mais ou menos. E esse homem, uma certa feita, ele
teve um chamado, e Abraão tinha seus deuses dos caldeus, né? E Deus, o Deus eterno, né, apareceu a Abraão do nada, olhou para a terra e viu um homem, e seu nome era Abrão, e disse: Abrão. A ele: sim, senhor, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai caminhando pela terra, até onde eu te mostrarei a terra que eu lhe darei, para que tu tenhas uma família e sejas pai de uma grande nação. E seu nome será Abraão, que significa pai de uma grande nação. Camarada ouviu isso de Deus. Eu não sei como é que Deus se apresentou a ele, se foi como um homem vestido assim, um homem vestido da nossa forma, né? Forma humana, ou foi uma voz, possivelmente foi de uma forma humana, né? Uma forma teofânica, que eles dizem, né? E ele obedeceu. Ele chegou em casa e falou assim: ó, Deus me apareceu. Que Deus? Deus do céu me apareceu, mandou eu sair do meio dos meus parentes, mandou largar toda a minha parentela e mandou caminhar pela terra fora, em direção até o mar. Sai Abraão então de Ur dos Caldeus, e casado com uma mulher chamada Sara, que era mais ou menos sua parenta, que naquela época quase todo mundo era parente, tinha pouca gente na terra, né? E Sara era uma meia-irmã, né? E Abraão sai caminhando. Então, em primeiro lugar, ele obedeceu. Abraão era altruísta, corajoso. Abraão confiava, acreditava naquilo que Deus falou para ele. E Deus chega para Abraão e fala: ó, tu serás pai de uma grande nação. Aí Abraão fala assim: mas meu Deus, como é que eu posso ser pai de uma grande nação se eu sou casado com uma mulher que é estéril? E aí diz Deus: não, mas vai nascer do teu casamento o seu filho, e tu serás pai de uma grande nação. E como é que eu posso saber se isso é verdade, Senhor? Vai lá no curral e traz uma novilha, traz um cordeiro e traz umas pombinhas, faz um altar e mata os animais e coloca sobre o altar. Divide ao meio os animais, e as pombinhas você não precisa dividir não. Abraão foi lá e fez. E aí a Sara falou assim: mas Abraão, quem foi que você mandou você fazer isso? A Deus que mandou fazer. Mas que Deus? Quem está falando com você? Eu não estou vendo ninguém. Não, Deus falou comigo, vou fazer. E Abraão fez o altar e preparou lá a novilha, rachou ela no meio, o cordeiro rachou ele no meio e as pombinhas lá. E Abraão ficou em pé ali na frente do altar. Isso pela parte da manhã. E Abraão ali ficou pela parte da manhã esperando. E foi passando o dia, foi passando o dia, e foi passando o dia, e a noite chegou, e a tarde veio caminhando, e de repente Abraão está ali, se assenta, não aguenta mais ficar em pé, deita, e começa a cair nele um profundo sono, e ele está ali em frente ao altar. E daqui a pouco vem aves de rapina
águia, falcões, abutres, não sei quais são as aves de rapina daquela época, lá no deserto, lá na cidade onde ele estava, e as aves vinham para comer aquelas oferendas, e Abraão se levantou e Abraão chutava com o seu cajado as aves, não deixava as aves profanar o seu sacrifício, e ele batia com o cajado nas aves, e os abutres voavam, e ele falava: meu Deus, eu estou aqui o dia inteiro, vou ficar fazendo o que aqui? E para lá, para cá, e falava assim: Deus, o Senhor mandou fazer esse sacrifício aqui, para quê, Senhor? Eu estou aqui, tudo que o Senhor pediu para fazer eu fiz. E batia com o cajado e não deixava os abutres tocar no seu sacrifício. Mas de repente, assim que o sol entra, pôr do sol, a terra se escurece, vem do céu uma bola de fogo, como se fosse uma supernova, uma estrela cadente, desce e vem descendo e passa entre os animais cortados ao meio e incinera tudo, e o altar pega fogo, e aquele fogo lindo sobe. Dentro daquela chama, Deus fala: certamente tu serás pai de uma grande nação, e por ti serão abençoadas todas as nações da terra. E Abraão cai de joelhos e glorifica a Deus e assiste todo aquele fogo devorar o holocausto, queima tudo, e o fogo sobe e ele desce para sua casa e conta para sua esposa. E a sua esposa diz: eu até acredito, Abraão, em você, mas como é que eu posso ter filhos se eu sou estéril? Toma aqui a minha empregada, deita com ela, ela te dará um filho, e eu cuidarei dele nos meus braços, e ele será filho nosso. Mas mulher, Deus prometeu que você daria um filho, mas eu sou estéril, Abraão. E Abraão consentiu em deitar-se com a empregada de Sara, e esta teve um filho, e esse menino veio a se chamar Ismael. E Abraão ficou feliz por ter um filho homem, e colocou o nome dele de Ismael. Acontece que quando esse menino completou uma faixa de 16 para 17 anos, chega na tenda de Abraão 3 homens e Abraão corre e prepara tudo para recebê-los e pergunta: vocês já almoçaram? Não, nós não almoçamos, mas nós não usamos almoçar. Não, mas eu vou fazer imediatamente um guisado para vocês. E Abraão corre no curral, pega um cabrito, corta, assa o cabrito, olha para você ver, hein? Prepara o guisado e chama os 3 e se assentam e comem com eles. E enquanto estão comendo com eles, um deles diz assim: Sara, tua mulher, terá um filho de hoje ao tempo da vida. E lá de dentro da tenda, onde estava a esposa de Abraão, ela riu. Ela, ai, ai, hein? Oi, hein? Como é que pode, ó? Meu ventre está seco e eu já estou velha, já passei da idade e do costume das mulheres. Ou seja, ela tinha entrado na menopausa. E ela riu. E aí, aquele terceiro cidadão teofânico veio e botou a mão na tenda e abriu a porta e disse: por que tu riste? Não, meu senhor, eu não ri não. Riste sim, porque eu ouço. Mas saiba que tu terás um filho de hoje ao tempo da vida. Ó, meu senhor,
por favor, me perdoe, eu não queria rir, mas tu riste. E ele fecha a tenda de novo e volta a conversar com Abraão. E naquele mesmo ano, Sara tem um filho e o chama de Isaac, que significa riso. E Isaac, quando nasce, seu meio-irmão Ismael, está com 16 para 17 anos, já é um jovenzinho. Aquela mulher cujo Abraão deitou com ela, por autorização de Sara, aquela mulher começou a se achar, porque era mãe do filho de Abraão, e começava a desprezar sua patroa, não recebia mais ordem da sua patroa, não a respeitava mais, porque era mãe do filho do marido dela. Então Sara chama Abraão e disse: Abraão, vem cá, pegue essa mulher e esse teu filho e some com eles da minha presença, porque essa escrava está me humilhando por causa do menino. Mas eu não posso fazer isso, é meu filho. Como é que eu posso fazer isso? Mas Abraão, Deus prometeu que entre nós seria a descendência dele, como as estrelas dos céus. Despacha essa mulher e esse menino. E Abraão manda abordar um jumento, bota a mulher em cima do jumento com o menino e manda ela embora da terra, e ela vai andando até onde pode. E depois de não aguentar mais andar, ela vai andando a pé com a criança. E ela se ajoelha assim longe da criança para não ver a criança morrer. E ali ela chora. E ela fala: ó Deus, Deus de Abraão, esse menino é filho de Abraão. Tenha misericórdia desse menino, ó Deus. Acode esse menino. Eu não quero vê-lo morrer. E de repente, sabe o que acontece? Vem um anjo do céu e lhe diz: Agar, Agar, levanta-te, fortalece o teu ânimo, pega o menino, porque ele não morrerá, mas sim será um grande príncipe nesta terra, porque ele é filho de Abraão. E Deus ouviu a voz de Agar. E Agar vai lá, pega a criança e anda um pouco mais até chegar numa cidade. E a história fica por aqui na vida de Agar. Porém, até aos dias de hoje, você sabe quem são os filhos? Você sabe quem são os donos de Dubai? Das cidades mais bilionárias do mundo? São descendentes de Ismael, de Esaú, que é filho de Isaac, que era chamado de riso. Isso aí é uma outra história, a gente pode falar sobre Ismael. E tornaram-se ele esse monte de árabe aí, porque Abraão teve filho com um, filho com outra, e esses irmãos vivem brigando até os dias de hoje. E Abraão foi tido por Deus como justo por causa da sua fé. Porque duas coisas Deus não faz: justificar quem não é justo, justificar o ímpio e condenar um inocente. Essas duas coisas são
abomináveis para Deus. Ah, mas Abraão era pecador. Como é que Abraão foi justificado? Abraão tinha seus erros, mas apóstolo Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, porque a fé justifica o ímpio. Porque Deus não justifica ninguém, não. Pode ser o juizeco mais michuruco que existe na terra. Se o cara é criminoso, réu confesso, como é que um juiz pode dizer que ele é inocente? O juiz pode até mandar ele embora para casa, até abrir a porta da cadeia e mandar ele sair. Mas como é que o juiz pode dizer que ele é inocente, se ele realmente cometeu aquele crime? Então, juiz nenhum pode justificar um ímpio e pecador. Então, eu pensando nisso, Deus não pode justificar o ser humano. Deus tem ódio do ser humano. Deus odeia o ser humano. Ele dizia: o que é isso, rapaz? Isso é heresia. Não, está escrito na Bíblia. Eu detesto o ímpio e a sua impiedade, diz o Senhor. E aí? É por isso, meu querido, que Jesus veio nos acudir, senão estávamos todos perdidos. Ah, mas eu ouço o evangelho desde que eu nasci, que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Sai dessa, rapaz. Deus abomina o pecado, o pecador e a sua iniquidade. E se Jesus não justificar o pecador, ele está perdido. O mínimo que ele merece, o mínimo que eu mereço é o inferno. E o pouco que eu mereço é o inferno. Se tem alguma honra que eu mereça, se tem algum prêmio que eu mereça, é o inferno. Então, se nós não formos justificados pela obra do Calvário, todos estamos perdidos. Então, hoje estamos falando sobre Abraão, que foi justificado pela fé. E isto lhe foi imputado por justiça. E você sabia que Abraão viu a Jesus no futuro? Sim, Jesus foi visto por Abraão lá no passado. E Abraão se alegrou, porque ele sabia que haveria de cumprir as profecias. E Jesus é filho de Abraão, e por ser filho de Abraão, Abraão abençoaria todas as nações da terra através de Jesus Cristo. Em ti, Abraão, esteja certo de que serás pai de uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Em Cristo Jesus. Ok? Então hoje nós falamos um pouquinho sobre Abraão. Se você ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós, clique aí para se inscrever, acende o sininho, que todo vídeo que a gente tiver aqui, você vai ser o primeiro a receber, e pode comentar, e pode discutir, e pode contradizer, que a gente está aqui à disposição para discutir. Boa noite e fique com Deus.